Eu sou o pastor Josafá Vieira, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que não tem essa paz, que ela possa entrar no seu lar, na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez a refletir na palavra do nosso Deus, hoje começando aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, e o verso 1 ao verso de número 6, que nos diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O apóstolo Paulo ele vai exortar os nossos irmãos em Colosso, e com respeito ao primeiro momento, pensar nas coisas que são de cima, onde o nosso Cristo está sentado à destra de Deus. Aqui o apóstolo ele já fala com respeito à ressurreição do nosso Cristo, que levantou dentre os mortos e foi assunto ao céu, como está ali em Atos, quando os discípulos o viram, o nosso mestre, subir, e ali nos mostrando realmente que ele foi, e ele está então, como diz aqui o apóstolo Paulo, assentado à destra de Deus. E ele diz: olha, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está realmente assentado à destra de Deus. E pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O apóstolo Paulo nos chama a nossa atenção para que nós que somos cristãos, servos do Senhor, nós que pensamos em agradar ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, e andar no seu caminho, nós devemos ter a nossa mente no céu, nós devemos ter a nossa mente no Senhor Jesus Cristo, pensando nas coisas que são de cima. Isto corresponde a nós estarmos realmente com a vida na palavra, amém? Porque as coisas que são de cima quer dizer a vontade de Deus, a vontade do Eterno, do Todo-Poderoso, e a vontade do Eterno, do Todo-Poderoso é que nós venhamos obedecer a sua palavra, porque já ressuscitaste, isso aqui, porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, amém? O apóstolo também, ele aqui nos diz que a nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, e vamos dizer que especialmente passamos pelo batismo nas águas, como está ali registrado em Romanos capítulo 6, nós que temos agora uma nova vida em Cristo Jesus, nós agora estamos realmente mortos, porque já estáis mortos para o que? Para o pecado, para o mundo, e agora a nossa vida ela está escondida em Cristo Jesus. Agora nós temos uma nova vida, nós temos uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida diferenciada que agrada ao nosso Deus, amém? Uma vida que corresponde com a vontade, com o querer do Senhor, o Todo-Poderoso. Por quê? A necessidade disso, diz o apóstolo, porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Se a nossa vida estiver escondida em Cristo, quando Ele voltar para arrebatar a igreja, então nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Com Ele está e Ele nos tomará, amém? Nos levará para si mesmo, como diz o próprio apóstolo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Amém? O apóstolo continua falando: olha, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui o apóstolo Paulo ele cita uma lista de desejos, de vontades que estão na nossa vida, que faz parte da nossa carne. Não quer dizer que faz parte da nossa vida cristã, não quer dizer que nós realmente venhamos praticar tais atos, mas são desejos, vontades que estão impregnadas na nossa carne.
e para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo Jesus e conservar essa vida em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz que nós devemos, melhor dizendo, fazer o quê? Mortificar, matar a cada dia esta carne, em que matando os desejos, o desejo da prostituição, da impureza, do apetite desordenado, da vil concupiscência, da avareza e da idolatria. Amém? Nós vamos ler também em Gálatas capítulo 5, quando o apóstolo vai falar sobre as obras do Espírito e as obras da carne. Ele vai dizer para nós no versículo de Gálatas 5, versículo 19, nos diz: olha, porque as obras da carne são o que? Manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, cerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui em Gálatas também o próprio apóstolo Paulo ele vai citar novamente uma lista de pecados que são o quê? Que são obras da carne, que são desejos que devem ser mortificados, que devem ser deixados de lado. Amém? Por mais que ele tente, como diz o próprio apóstolo Paulo, se nós continuarmos lendo Colossenses, que ele tenta ressurgir a cada dia. O apóstolo Paulo chama de velho homem, que tenta ressurgir a cada dia, que tenta nos levar a realmente uma prática as quais nós vivíamos outrora quando nós estávamos no mundo. Amém? Quando nós fazíamos a vontade da carne, nós deixávamos esses desejos se aflorar, mas hoje em Cristo Jesus nós o mortificamos. Com isso não quer dizer, portanto, que o apóstolo Paulo fala mortificar, e não quer dizer que ele vai acabar, que ele vai realmente sair de nós, que nós vamos realmente ser arrancados de nós esses desejos, que não vai. Por causa disso que a cada dia tem que ser mortificado, por causa disso que a Bíblia nos revela sobre o cultivar da salvação, através da mortificação da carne, através do abandono, da rejeição, melhor dizendo, dos desejos da carne que realmente tenta florescer em nossa vida. Amém? Isso também descarta aquela ideia, aquela doutrina, aquele ensinamento de que há espírito realmente, de inveja, espírito de prostituição, espírito de lascívia, espírito disso, espírito daquilo. Amém? Tirando uma responsabilidade que está sobre a nossa vida e colocando-a no diabo. Amém? Portanto, que a Bíblia diz que sobre os que praticam tais coisas vem a ira de Deus. E se realmente fosse o diabo, o Senhor Deus, ele seria injusto em nos punir por algo que realmente não está no nosso controle, não está realmente sobre o nosso haver. Por quê? Porque faz realmente que é um demônio, é um espírito que nos leva aqui. Amém? Mas o apóstolo ele deixa bem claro que são desejos que têm que ser mortificado, que tem que ser vencido a cada dia para que nós possamos viver a vontade do Senhor. Amém? Se fosse demônio, um cristão que está na igreja orando, buscando, de repente dá um vacilo, um desvio e cai em algum pecado desse, quer dizer que o demônio entrou na vida dele? Não tem lógica, não tem embasamento bíblico para isso. Nós estamos sujeitos a pecar, nós estamos sujeitos a falhar, até mesmo porque são desejos que há em nossa vida que nós precisamos vencer a cada dia, e há momentos de vacilo muitas vezes em nossa vida que nós deixamos a desejar e deixamos florescer alguns desses desejos em nossa vida, pecando contra o Senhor. Até mesmo eu creio, por causa disso que o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele fala sobre nós não podermos dizer que não temos pecado. Amém? Por quê? Porque o pecado reside em nossa vida. Amém? Nós só somos fortalecidos e capacitados pelo Espírito para vencer esses desejos, mas nós não somos libertos de vez esses desejos. Nós só vamos ser libertos desses desejos carnais
quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Quando ele voltar, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, amém, a partir mais propriamente do versículo 51, que ele voltar para buscar a sua igreja, então ele vai nos libertar desses desejos. Por quê? Porque aí ele vai transformar essa carne. O que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, diz o Senhor. E assim então nós estaremos em um corpo transformado, livre de vez esses desejos. Mas até que esse dia venha, até que este momento venha, nós temos uma luta travada com o diabo, mas acima de tudo com a nossa carne, com os desejos e vontades que existem em nós, que precisamos a cada dia mortificar. Amém? Que o Senhor Jesus possa continuar falando no seu coração, possa continuar te abençoando, o seu lar, a sua vida, a sua família, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso.